A medicina do estilo de vida aparece como uma grande solução, uma intervenção para as doenças crônicas não transmissíveis. Câncer, diabetes, doenças pulmonares crônicas, doenças cardiovasculares, que são as principais causas de mortalidade hoje. E aí a gente começa a dizer que modificar o estilo de vida impacta isso tudo. Fica parecendo aquelas histórias meio, né, Santo Graal, soluções mágicas, charlatanismo. Mas será, né, que existe esse risco? A medicina do estilo de vida é uma abordagem baseada em evidências, a gente repete isso o tempo inteiro, não tem ninguém que possa questionar o fato de que todos os guidelines de doenças crônicas falam para modificar o estilo de vida. Então, isso é inegável. De onde sai, então, a ideia que o estilo de vida impacta tantas doenças assim? Talvez um olhar sobre os processos biológicos, sobre a fisiopatologia, possa esclarecer isso e deixar o seu coração mais tranquilo de que a medicina do estilo de vida funciona mesmo para isso tudo que a gente diz que funciona. Hoje a nossa conversa no MEVREC é sobre inflamação. Nós vamos conversar sobre esse processo biológico básico em todas as doenças crônicas não transmissíveis e ver qual o papel do estilo de vida nele. Vamos lá, hackear a inflamação na medicina do estilo de vida aqui no MEVREC, o podcast mais MEV do Brasil. Caio, seja bem-vindo a mais um episódio do MEVREC. Seja bem-vindo você também, nosso ouvinte. Hoje o nosso assunto é inflamação. Bom, e já começamos aqui com um tema que acho que a gente pode dizer de alguma forma que foi uma mudança de paradigma, né? Assim, do ponto de vista de raciocínio clínico e do ponto de vista com que a gente enxerga também o nosso papel na prática clínica e que está diretamente relacionado também com o surgimento, com a construção e a validação da medicina do estilo de vida enquanto abordagem de saúde, né? E acredito que a gente pode, talvez, ter aqui como referência, apesar que, obviamente, não é a única, né? Mas como talvez a consolidação de um processo que vem acontecendo aí nas últimas décadas de pesquisa, que foi a publicação de um paper na Nature Medicine em 2019, que tivemos aí a possibilidade de ter alguns colegas conhecidos também que frequentemente estão aqui no Brasil, né? O Pedro Bastos, um colega de Portugal, nutricionista, um colega inclusive que eu já tive a oportunidade de fazer uma live com ele e aprender muito com ele também, sobre a coordenação, ou tendo como autor principal ali o David Fuhrman, onde ele publica um artigo de título Inflamação Crônica na Etiologia das Doenças ao Longo da Vida, né? Então, esse foi um paper de alguma forma paradigmático que sintetizou ali, né? Foi a junção de estudiosos de diversos grupos de pesquisa que trouxe, né, ou validou ali um paradigma diferente da gente olhar para o processo de adoecimento, né? Já que a gente teve uma mudança bastante significativa aí nos últimos anos, que é a mudança do nosso perfil epidemiológico e o perfil das doenças, né? Ou seja, o que matava as pessoas em 1900 é completamente diferente do que mata as pessoas hoje, no século 21. Luiz, qual é o conceito que nós temos aí de inflamação crônica? Vamos trazer aqui, né? A inflamação é uma resposta biológica do sistema imune que pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo patógenos, células danificadas e componentes tóxicos. A inflamação pode ser aguda ou crônica, como o Caio lembrou, mas aqui nós vamos nos ater às respostas inflamatórias crônicas, né? Que
causam potencialmente danos aos tecidos e doenças crônicas, e que tem também efeitos comportamentais. E a gente vai explicar isso mais à frente. Muito importante, depois de falar dessa definição, de reforçar e a gente explicar um pouquinho, né, isso que o Caio disse, de por que isso representa uma mudança de paradigma. Alguns artigos até trazem, né, na introdução deles, assim, a nossa visão tradicional de compreender as doenças é tratar diabetes, câncer, doença cardiovascular, doenças pulmonares, artrite, doenças autoimunes, como se fossem entidades diferentes. É a famosa teoria lá do Koch, né, a teoria do germe, que diz que um fator etiológico se relaciona a uma doença circunscrita, isolada, né, e De isso maneira linear, né? linear. E isso leva à ideia de que é tudo uma coisa separada, né? Essa visão, que é reducionista e tem sua utilidade, ela, entretanto, cria um problema, que é a nossa dificuldade de compreender um fato epidemiológico. Por que os pacientes têm uma doença dessas e também têm as outras, as tais das comorbidades. O paciente tem obesidade, ele tem maior risco de diabetes, ele tem maior risco também de depressão, ele tem maior risco de doenças cardiovasculares. Aquela história de que um mal não vem sozinho, vem acompanhado de vários outros. E isso é uma verdade epidemiológica, né? Os pacientes, a prática clínica mostra isso. Eles têm várias doenças crônicas não transmissíveis ao mesmo tempo. E cada uma aumenta o risco da outra. Só que a gente está vendo isso tudo separado. Será que tem alguma coisa por trás que unifica a fisiopatologia de todas elas? Aí surge, né, a ideia da inflamação de baixo grau, né, que é diferente da inflamação aguda, aquela que eu tenho calor, rubor e dor, né, liberação massiva de interleucinas, citocinas, quimiocinas, mobilização de neutrófilos, mastócitos, ativação de macrófagos e que causa febre quando eu estou na inflamação aguda. Uma inflamação diferente, baixo grau, crônica e que vai danificando os tecidos aos poucos. Se compreendeu nas últimas décadas que todas as doenças crônicas não transmissíveis têm a inflamação de baixo grau como base fisiopatológica. Ou quer dizer, por trás de caras diferentes existe o mesmo vilão. E aí talvez, Luiz, a gente possa, né, de uma forma obviamente pedagógica, né, com os limites científicos dessa afirmação, dizer que as causas das doenças do estilo de vida são as mesmas. Só que, obviamente, a gente tem um contexto genético que vai direcionar esse risco mais para algumas doenças, ou seja, para que talvez esse elo se rompa com mais facilidade em determinadas partes do metabolismo do que em outras, né? Só que, talvez utilizando a expressão que os romanos utilizavam, né, todos os caminhos levam a Roma, né? E a gente pode dizer que, do ponto de vista das doenças crônicas do estilo de vida, todos os caminhos levam à inflamação crônica e aí eu queria abrir essa ponte para ti, que é todos os caminhos levam à medicina do estilo de vida. Como é que a gente junta aí esses três elementos? Medicina do estilo de vida, inflamação crônica e doenças não transmissíveis, que já está até sendo proposto uma mudança de nome, né, para se adequar mais a esse contexto agora. Para doenças do estilo de vida, né? A proposta é chamá-las de doenças do estilo de vida. Então vamos lá, Caio. Isso é uma oportunidade imensa que a gente tem de fazer aqui um caminho para explicar por que faz tanto sentido. A gente repete sempre, né, que as doenças do estilo de vida estão relacionadas a uma dissociação entre o ambiente moderno e o terreno em que nós evolutivamente fomos construídos. São doenças da modernidade,
né? Elas são doenças dessa dissociação de os genes que foram selecionados e o estilo de vida que a gente tem hoje, dentro do ambiente que a gente tem. A inflamação, ela é uma resposta evolutivamente selecionada. Só que ela não é uma resposta que ela é separada. A gente tem que entender o que a inflamação é. Ela é uma defesa, né? Ela é um sistema de defesa. A inflamação não pode ser compreendida separada do estresse. Inflamação e estresse são a mesma coisa. Entendeu? Estresse é o quê? É tudo aquilo que desafia a homeostase, o estado de equilíbrio do corpo. Todas as vezes que a homeostase é desafiada além dos limites de compensação da nossa fisiologia, isso é teoria básica aqui da fisiologia, né? Sim. Como o nosso corpo responde? Ele entende que houve uma agressão. E aí ele responde com a resposta inflamatória. Ativa o sistema imunológico para se defender. Isso foi selecionado ao longo do tempo. E, por uma economia, né, genética e fisiológica, os mecanismos são os mesmos, não importa o agressor. É uma bactéria que provoca a liberação dos pumps, né, dos sinais de que existem patógenos. É uma lesão de uma célula que libera dumps, né, marcadores de resposta de dano celular. É ficar sem dormir, que vai danificar células. É ficar sem beber água, que vai levar a estresse osmótico. É ser exposto à radiação solar, que vai levar a dano da pele e provocar o processo inflamatório. Aquela queimadura de sol, ela é inflamação, gente. Inflamação. Por que ela aumenta o risco de câncer? Porque inflamou, danificou células. O estresse crônico, o estresse e a inflamação desencadeada pelo estilo de vida, pela forma como a gente vive, leva à ativação da resposta inflamatória crônica, e essa resposta inflamatória leva a dano tecidual, dano de DNA, e aí aumenta o risco de câncer, de diabetes, porque existe uma alteração do metabolismo, aí vem a meta-inflamação, né? Então, quando você também agride o seu corpo com excesso de nutrientes, você tira o equilíbrio biológico, isso leva à sinalização de dano celular, e aí o sistema imune responde a esse dano celular, e aí por isso ilhotas pancreáticas são danificadas, vem resistência à insulina, modifica o seu comportamento, e é isso explica porque toda a inflamação está relacionada, estresse e inflamação estão relacionados com essas doenças. Hoje nós compreendemos, né, por exemplo, que a inflamação, ela modifica o comportamento de estado de doente. Quando uma criança vai lá e pega uma infecção de garganta, ela fica lá moadinha, quietinha, não quer comer, né? Por quê? Porque isso é um comportamento escolhido evolutivamente, ligado ao estresse e à inflamação. Hoje nós entendemos, existem vários artigos publicados na Nature Immunology, por exemplo, um artigo muito bom publicado em 2018, que mostra a lógica da hipótese de que a depressão, por exemplo, é um mecanismo que está ligado diretamente à inflamação. E por isso, os pacientes com depressão têm marcadores inflamatórios aumentados, porque é uma resposta de doente inadequada. Então, assim, toda a literatura mostra... behavior, né? Isso, sickness behavior. Então, toda a literatura mostra que a inflamação crônica, como uma resposta ligada ao estresse, à agressão, ela faz todo sentido de desencadear doenças crônicas. Aí, lembrando que o Caio disse, né? Dependendo do fundo genético daquela pessoa, da resiliência ou não do sistema genético dela, essa inflamação vai levar ao maior risco de uma expressão de doença diferente de outra. Mas a epidemiologia mostra que, no fundo, uma pessoa diabética tipo 2, ela tem maior risco de depressão, por exemplo.
ela tem maior risco de outras doenças cujo fundo inflamatório é o mesmo. E isso suporta, as evidências suportam toda essa lógica. Luiz, como essa mudança de paradigma, do ponto de vista da compreensão etiológica, né, do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis ou doenças do estilo de vida, deve modificar a estrutura da nossa prática clínica. Deve modificar a maneira com que a gente vê o nosso papel como médico, como profissional de saúde, e quais são os elementos que a gente vai priorizar na nossa avaliação, né? Já que avaliar é dar valor a algo. Então, Caio, ora, se todas as doenças do estilo de vida têm um processo fisiopatológico comum, é preciso entender o que provocou esse processo fisiopatológico. Porque ele só está se expressando na forma de doenças. Quem provocou? O estresse. Uma agressão. Que agressão é essa? O estilo de vida. A forma como nós estamos escolhendo viver. As escolhas de saúde. E aí, como eu estou escolhendo me alimentar, introduzindo agressores em quantidade ou qualidade na minha alimentação. Como eu estou lidando com o movimento, e aí a gente vai trazer aqui a ideia do movimento, do pilar do movimento, como um pilar anti-inflamatório, né? Então, a pessoa que é sedentária ou inativa fisicamente, ela está deixando de usar um estímulo estressor. Ó, interessante isso aqui. O movimento, ele é um estímulo estressor. Ele estressa. Só que ele estressa do ponto de vista positivo. Por quê? Porque ele cria capacidade. Ele tem um fator anti-inflamatório, e aí a gente chama o movimento de estímulo hormético. Porque ele constrói habilidade anti-inflamatória. Ele faz com que o músculo libere... Produza miocinas, né? Isso, libere fatores anti-inflamatórios. O estilo de vida, a escolha, né, sobre que hora dormir, quanto dormir, o sono, ele tem um papel anti-inflamatório e regulador do sistema imunológico. A insônia, a privação de sono, o Caio está aqui para não deixar eu mentir nem errar, né, que o sono, ele, quando inadequado, ele cria um viés pró-inflamatório. Nem a resposta à vacina é adequada quando a gente não dorme bem. As conexões sociais, elas têm um fator anti-inflamatório. E aí, Luiz, eu acho que tem um ponto aqui que nem sempre fica perceptível para as pessoas o quanto isso está interrelacionado, né? Porque é uma outra consequência dessa mudança de paradigma, que é a quebra dessa perspectiva linear e de causa a efeito dividida em pequenas caixas, né? Exato. Então, se a gente pensar o estilo de vida, né, dos exemplos que você deu, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, o paciente em privação de sono, ele se envolve menos socialmente. Isso acontece por várias questões que não... fisiopatológicas que, enfim, não vale a pena aprofundar, mas o paciente em privação de sono, ele tem uma maior percepção de estresse social, né? Ou seja, ele tende a interpretar os dados sociais de maneira mais reativa e ele se engaja menos socialmente. Ou seja, a gente já está falando de sono e comportamento social. E o paciente em privação de sono também, ele vai também se alimentar ou ter tendências a escolhas alimentares diferentes por causa da mudança ali de grelina, leptina. Então você tende... Resistência à insulina, que a própria privação de sono provoca. E aí você começa um ciclo de como cada um dos pilares, quando eles estão, vamos dizer assim, disfuncionalmente, né, ajustados a partir dessa perspectiva, eles vão impactar sistemicamente os outros. Isso, e eles vão construir, né, cada um deles, alimentação inadequada, por sono inadequado, por conexão social inadequada, sedentarismo,
né? Que aí você deixa de usar um recurso anti-inflamatório. Então, você provoca uma inflamação com a alimentação, não usa o recurso anti-inflamatório com o movimento, não usa o recurso anti-inflamatório com o sono, não usa o recurso anti-inflamatório da conexão social, ou tem relações sociais estressoras, né? Porque aí, que são inflamatórias, isso tudo vai levando ao acúmulo de inflamação. Vai criando, aí vou pegar um conceito da estressologia, que é uma carga alostática aumentada. Carga alostática é o preço que eu pago por tirar a homeostase do lugar, né? Então vai levar a dano. Então a visão de que todos esses pilares, todos esses comportamentos, eles se tornam um ciclo de construção de um processo inflamatório cada vez mais importante, produzindo dano celular, dano aos sistemas, que levam a mais inflamação ainda e vão levar a dano de DNA, perda de função, adoecimento, morte, envelhecimento sem saúde. Porque até o envelhecimento é um processo inflamatório, né? A gente chama de inflammation. Excelente, Luiz. E assim, já que a gente vem, né, historicamente dessa prática monolítica ali, né, no sentido de um problema, quer dizer, uma doença, uma causa específica uma e solução uma específica. solução específica para aquele problema. Isso levou a um tipo de prática específica, que talvez tenha ficado até num certo inconsciente coletivo, né, com a permissão aí da distorção desse termo, em certo sentido, mas da gente já ter até uma prática direcionada para isso. O diagnóstico do paciente é X, o problema é esse, e a gente usa a medicação que vai interferir nesse ponto unicamente, né? No Que, inglês obviamente, existe até uma expressão, né, que eles falam uma pílula para cada mal, né? One pill for every will. Uma pílula para cada doença. Com a ideia de que existe uma, uma causa, uma doença, um tratamento. Só que não é bem assim com as doenças crônicas, né? Acabam virando 15 comprimidos para cada doença. E aí a gente vai para um outro paradigma de prática clínica, né? Esse é o ponto aqui, mostrar que não é apenas uma questão teórica, conceitual, mas que isso deve modificar a nossa prática. Primeiro, no nosso raciocínio clínico, né? É por isso que lá no modelo do CARPA, né, que a gente trabalha as 5 competências de mudança de comportamento, né, para a prática de MEV, a terceira competência, né, que é o de raciocinar, o elemento principal ali para a gente interpretar o fenômeno clínico, né, ou um dos elementos para a gente interpretar o fenômeno clínico, é entender a inter-relação, né, das habilidades do estilo de vida, dos domínios da saúde do paciente e como todos esses caminhos acabam levando a um mesmo caminho fisiopatológico que é a inflamação crônica. Então, se a gente trabalha, né, desenvolvendo habilidades para o paciente gerenciar melhor cada um desses domínios, no final, todos eles vão interferir na inflamação, interferindo na inflamação, que é o caminho comum para as doenças crônicas. Essa prevenção, ela não é específica, ela é geral para a saúde do paciente. E por isso a medicina do estilo de vida é tão impactante do ponto de vista sistêmico, até de saúde pública, né? Isso. Então, quando a gente traz isso para a prática, esse conceito que o Caio está trazendo de sistêmico, né, na nossa avaliação, no nosso raciocínio e, por consequência, na nossa prescrição, enxergar a junção de 2 fatores complexos, que é o comportamento, que tem sua história, que tem base na história evolutiva, na cultura, na história de vida da pessoa, e que esse comportamento determina, faz parte dele, as escolhas de saúde que a pessoa tem, né? O estilo de vida é parte, é um comportamento, né? Esse comportamento agride ou não esse organismo biológico. Porque lembrando o Skinner, né, o comportamento é algo do corpo todo. Então agride esse organismo que reage a esse estresse com um mecanismo fisiopatológico comum, que é a inflamação. Então, aqui eu tenho 2 elementos
que o médico precisa aprender a mudar na sua prática clínica ao avaliar, raciocinar e intervir e prescrever. Entender a complexidade do comportamento para poder como ele age e agride ou não esse processo de estresse e inflamação. Entender que para agir nisso existe uma visão sistêmica e uma intervenção comum que a medicina do estilo de vida oferece. Então, passar a raciocinar dentro dessa teia de interrelações e não separar as duas coisas ou as várias coisas. Que mudança, hein, Luiz? Que mudança de paradigma, que mudança de prática clínica e o conceito de inflamação crônica, né, que hoje já se tornou algo consolidado, né, do ponto de vista científico, né? A gente citou um paper mais recente, mas obviamente isso é a consolidação aí de algumas décadas de pesquisa, né, e do ponto de vista também epidemiológico. E quais são os aprendizados, Luiz, que ficam aí desse MEV-REC para a nossa prática? Fica para mim, né, o entendimento de que nós estamos lidando com as doenças crônicas do estilo de vida com uma base fisiopatológica comum, inflamação. E isso deve modificar a forma como eu atendo, como eu lido com o meu paciente, ao avaliá-lo, ao raciocinar o que ele tem e ao prescrever, né? Entender que existe uma relação entre o comportamento, a história de comportamento, determinando agressores, né? E esse organismo ele vai responder a essa agressão que esse estilo de vida disfuncional traz com um processo inflamatório. E que aí o meu trabalho vai ser compreender que ao longo da vida desse paciente, eu estou cuidando para que ele desenvolva habilidades de vida, life skills, habilidades de estilo de vida, para poder responder em cada momento da vida dele de forma a reduzir os danos e evitar que o processo inflamatório leve ele ao adoecimento. É uma mudança de paradigma, mas que dá para fazer na prática clínica, desde que você tenha um olhar sistêmico e a medicina do estilo de vida está aí para te ensinar a fazer isso. E aí, nas causas, né? Ou seja, nos elementos ali que vão manter essas disfunções ou não, né? Então, essa talvez seja uma das grandes mudanças aí, né? Essa visão mais longitudinal a partir dos comportamentos que modificam a fisiologia e que nos levam a um processo de adoecimento. É por isso que a gente fala que a medicina do estilo de vida interfere sobre as causas últimas das doenças do estilo de vida. Excelente, esse foi mais um MEV-REC, o podcast mais MEV do Brasil. Luiz, foi um prazer dividir esse episódio contigo e vamos aplicando o conhecimento científico para a nossa prática clínica. Então, espero que você já possa aplicar isso hoje nos seus próximos atendimentos. Isso aí. Foi mais um MEV-REC. Você vai aí agora começar a pensar, né, sobre inflamação crônica de baixo grau nos seus pacientes, pensar em avaliar isso, pensar em avaliar o estilo de vida dele como causa última desse processo inflamatório, né? E isso vai mudar a forma como você enxerga a sua prática. Até o próximo MEV-REC, podcast que muda o seu pensamento sobre a saúde e sobre a medicina. Até mais.